Vamos com o Gudrian agora, não é? Vamos, informações do Corinthians, porque tem clássico no fim de semana, justamente contra o Santos. A gente já passou as informações do Peixe com o Jackson Pinheiro e o Gudrian traz agora as informações sobre a preparação do timão. Olá, amigos do Boa Tarde Fox. O Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava. Os titulares apenas correram em volta do gramado, enquanto os reservas participaram de um coletivo. À exceção de Jadson, que ficou na academia fazendo um trabalho à parte. Sobre a boa fase do time, que não perde há mais de 70 dias, quem falou com os jornalistas foi o goleiro Cássio. A gente tem que pensar jogo a jogo, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Lógico que almejando ficar entre os primeiros, nós temos que confirmar os pontos em casa, temos que ganhar e buscar pontos fora, mas eu acho que todo jogo tem sua importância e todo jogo é difícil. Pois é, mas agora o Corinthians tem uma sequência complicada pela frente, num prazo de 12 dias, 4 grandes jogos. Santos, Vasco fora, mais um clássico contra o São Paulo e fechando a sequência, o Cruzeiro de Mano Menezes. Gudrian Neufert no CT Joaquim Grava para o Boa Tarde Fox. Obrigado, Gudrian. É o clássico contra o Peixe, valendo aí a liderança do Brasileirão. E eu vou acrescentar ainda ao que disse o Gudrian. Ele falou de 12 dias, agora os 12 próximos dias, mas nos próximos 23 dias o Corinthians tem 7 jogos, ou seja, uma distância muito pequena entre um jogo e outro. O Corinthians tem que aproveitar agora, ainda no jogo contra o Santos, esse período das 4 primeiras rodadas, quando não teve jogos no meio de semana. E aí o Corinthians soube aproveitar até agora. Venceu 2 partidas fora de casa e empatou a primeira partida contra a Chapecoense. Duelo dificílimo contra o Santos. Mas se o Corinthians conseguir uma vitória, é um grande início de campeonato brasileiro, porque nesses 23 dias que eu disse, tem 2 clássicos. Esse contra o Santos e contra o São Paulo também, além de jogos contra o Vasco, contra o Cruzeiro. Então o Corinthians tem que aproveitar esse início em que os concorrentes têm em paralelo outras competições para dar uma deslanchada, para pensar lá na frente ainda em brigar pelo título. Lembrando que no clássico contra o São Paulo, por exemplo, não vai poder contar nem com o Fagner, nem com o Romero, nem com o Rodriguinho. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Aqui no Fox Sports nós temos o Boa Noite Fox de segunda-feira. Ontem recebeu o Carille e tem um quadro chamado Bate Pronto. Ou seja, tem que perguntar e o entrevistado tem que responder na lata. O Carille passou pelo nosso Bate Pronto e nós vamos mostrar agora como foi a edição de ontem no Boa Noite Fox. Um objetivo. Seleção brasileira. Um jogo. Corinthians e Boca. Ídolo. Tite. Time inesquecível. Seleção de 82. Um mico. Um mico. Uma vez, faz muito tempo, você vai lembrar dessa história, talvez você não tenha nem visto a entrevista. Quando o Mano saiu, eu não sei se foi quando o Mano foi para a seleção e o Carille assumiu interinamente, ou se foi quando o Adilson Batista caiu depois de um jogo contra o Atlético Goianiense e o Carille assumiu interinamente, e aí tinha um momento de crise no Corinthians. E no meio de uma entrevista ali, num tumulto, que a história devia estar ali naquele meio, entrevistando o André Sanches, e alguém pergunta para o André assim, e o Carille? E o Andrés responde, quem é o Carille? Pergunta pra ele hoje quem é o Carille. Ele vai responder direitinho quem é. É que dentro do Corinthians todos me chamavam de Fábio. De Fábio. O que você leva do Mano? Organização defensiva, uma leitura muito rápida do que vai acontecer dentro do campo. Muitas vezes ele não espera 15, 20 minutos para mudar, muitas vezes com 5 minutos ele faz uma mudança tática para barrar mesmo o adversário. Isso é que eu trago mais do Mano. Carille e Michel, volante do Grêmio, estiveram no Boa Noite Gostei Fox do mico. Desta segunda. Gostou? Gostei. Tá legal. Mico, o PVC teve que ajudar. Carille na parede, né? Não, o Carille é um técnico que está ganhando cada vez mais confiança no trabalho dele, né? A gente viu uma outra postura dele após o Campeonato Paulista, quando ele conquistou o primeiro título na carreira, de antes. Ele era um cara um pouco mais tímido, mas essa conquista já deu uma boa bagagem para ele, bagagem que já vinha anteriormente com esses técnicos que ele teve no Corinthians, né, de quem ele foi auxiliar, o Mano Menezes, o Tite. Então ele conheceu muito do futebol e muito de como comandar uma equipe e montar um time com o Mano e com
com o Tite. Por isso, o resultado hoje dentro de campo do Corinthians, 70 dias de invencibilidade já. O Corinthians não perde a 70 dias. Mais de 70 já. 73. Mais de 70, desde o último agora. jogo já aumentou esse número aí. Esses dias são preciosos para quem não perde. E o tempo não para, né, Edivaldo Prieto? E olha, e o Carille conseguiu, com méritos dele, montar um time muito competitivo, porque 2 técnicos passaram no Corinthians no ano passado depois do Tite e não deram resultado, o Oswaldo e o Cristóvão. Precisou o cara que estava ali há 8 anos para dar esse resultado que o torcedor queria. A gente não vê mais aquela pressão em cima do Corinthians como a gente viu no segundo semestre do ano passado e ainda no início desse ano, quando muita gente desconfiava que o Corinthians pudesse faturar alguma coisa em 2017. Então, parabéns ao Carille pelo resultado que ele tem até agora no Corinthians. É isso aí, Ribeirão. E olha,